questão de oportunidade de trabalho, então por isso que eu acho bem importante de vocês começarem a ter esse entendimento, né, do que é construir uma marca pessoal, o que é uma marca pessoal, para vocês desenvolverem isso na prática, tá? Está mostrando aí para vocês na tela, eu não consigo ver o rostinho de vocês agora, né? Não consigo ver a tela. Sim? Bom, então vamos lá. Hoje que eu vou trazer aqui para vocês, né? Muitas pessoas acabam não me conhecem, né? Não conhecem a minha trajetória, então sempre no início dos workshops eu vou trazer um pouco da minha história, quem que eu sou, o que a minha empresa faz para vocês conhecerem, né? Vou trazer um pouquinho aí sobre o que é a marca pessoal, para que vocês entendam a questão da definição, a importância de construir essa marca pessoal. Também achei importante trazer a análise de nutricionistas que construíram essas marcas para que vocês realmente já tenham essa visão e comecem a olhar como esses outros profissionais comunicam, como eles se alinham e vocês terem ideias, né, de como vocês podem incrementar isso no cotidiano aí de vocês, tá? Na prática de vocês. Depois também vou trazer o passo a passo de como vocês podem construir a marca pessoal e trazer também aí alguns insights, né, alguns estudos e análises para vocês também terem uma ideia de como funciona aí esse mercado. E por último, né, vou trazer aí também a questão de vocês tirarem dúvidas, vocês trazerem os questionamentos de vocês para que tenham uma troca, tá? Então, antes de começar, eu quero que vocês se sintam muito à vontade, assim, para questionar, para perguntar. Caso vocês queiram anotar a pergunta e mandar no chat, depois no final também eu leio para vocês não esquecerem a pergunta ali. E aí a gente vai conversando e trocando aí no meio do workshop, tá? Personal brand nada mais é do que uma construção, né, de marca pessoal. É como você se apresenta, é como você é percebido pelos outros, né? E isso inclui, gente, a reputação. Então, são suas habilidades, é quem você é suas experiências, coisas que você já viveu, tanto na sua vida profissional quanto na sua vida pessoal, também vai incluir. São os seus valores. Então, tudo isso é uma unificação do famoso personal brand, né? Então, a marca pessoal aí, ela é construída dentro desse ecossistema, tá? E aí, como vocês, né, vão se destacar dentro dessa área, para criar uma identidade única, vocês precisam trabalhar o famoso autoconhecimento. Então, não tem como construir uma marca se vocês não se conhecem e não sabem quem vocês são. Então, o primeiro ponto, e eu quero deixar claro para vocês, é isso. E quando a gente fala de marca pessoal, a primeira coisa também que a gente tem que entender é que não é autodivulgação. Não é eu ficar falando sobre mim naquele sentido me vendendo, sabe? Sempre me vendendo. Não é assim que a gente constrói uma marca pessoal. Tem todo um ecossistema que ele precisa ser construído para vocês trabalharem todos esses pontos, né? Então, o primeiro ponto é realmente a gente trabalhar essa questão do autoconhecimento em si, tá? E aí, a gente tem aí algumas questões, né? Quando a gente fala em personal brand, a gente traz aí uma questão de dentro desse ecossistema aqui que eu vou mostrar para vocês. Primeiro é o network e consistência, né? Na verdade, primeiro é a parte do autoconhecimento, como eu falei para vocês. Depois, a gente traz a definição de objetivos. Então, por exemplo, beleza, Andressa, eu me conheço, sei quem eu sou, sei o que eu gosto, sei o que eu quero, sei dos meus valores, dos meus princípios. Agora, você vai precisar definir quais são os seus objetivos de carreira. Então, o que você quer a partir da construção da sua marca? Então, não, eu quero conseguir um trabalho numa empresa XPTO. Eu quero conseguir ter mais clientes, mais pacientes. Não, eu quero, Andressa, construir minha marca pessoal porque eu estou construindo uma empresa. Então, tudo isso vai depender do seu objetivo. Então, a gente parte primeiro do autoconhecimento, depois a definição de objetivos e depois a gente vai para uma identificação do público-alvo. Então, essa identificação do público-alvo, ela é muito importante porque ela também vai definir onde eu preciso estar presente para que eu consiga comunicar com as pessoas certas. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu, Andressa, estou mais no LinkedIn do que no Instagram, porque muitos profissionais nutricionistas estão mais dentro do LinkedIn do que no Instagram. Não é que não tenha nutricionistas no Instagram, só que ali eu atinjo de uma forma diferente, eu comunico de uma forma diferente. Então, eu preciso saber
quem eu quero atingir, qual é o meu público, para assim também eu saber em qual canal, né, quais redes sociais eu vou estar presente, para que isso facilite a minha comunicação e eu atraia as pessoas de uma maneira mais fácil. Ah, não, Andressa, eu quero atrair empresas, né? Eu quero trabalhar em empresas, obviamente, onde vocês vão estar? No LinkedIn, porque ali sim vocês vão conseguir chamar a atenção de gestores, de pessoas que estão na área, de pessoas que trabalham em empresa, então vai ver o seu conteúdo, vai achar bacana e você vai começar a construir ali um relacionamento com essas pessoas. Então, isso é muito importante que vocês entendam, tá? Depois a gente tem a criação de uma proposta de valor. O que é isso? Sem uma proposta de valor, sem as pessoas reconhecerem qual é o seu valor, não faz sentido também. Porque a criação de conteúdo, ela tem que estar conectada com essa questão. O que eu vou entregar? O que eu tenho de conhecimento para entregar para essas pessoas e para o meu público-alvo? Então, isso também tem que estar bem claro, tá? Mas vou explicar para vocês também o passo a passo, então fiquem tranquilos, isso aqui é só um review aí para vocês, tá? E desenvolvimento de presença no online. Então, também, gente, eu sei que às vezes a gente pensa, nossa, mas agora eu tenho que formar em nutrição, tenho que fazer pós-graduação, tenho que estudar nutrição, e para além disso, agora eu preciso desenvolver minha presença no online, né? Então, a gente fica ali num surto coletivo, né? Realmente, o nutricionista tem que fazer 1000 coisas, mas não só o nutricionista, como qualquer outra área profissional, hoje ele precisa ter uma presença dentro do online para que realmente tenha um impacto e eu consiga atingir mais pessoas. Antigamente, era um mundo muito restrito. Então, para eu fazer uma propaganda, eu tinha que fazer pela TV, eu tinha que colocar dentro de um outdoor, eu tinha que fazer formas ali de convites, né? Aqueles meio que panfletagem. Então, era uma coisa muito no presencial. Hoje em dia, não. Vamos dizer que a nossa forma de se vender trazendo essa presença dentro do online, para que eu consiga impactar mais pessoas e trazer aí esse relacionamento e ter essa troca, né? E hoje é assim também é a forma que a gente consome, né? Então, vamos supor, eu vou marcar um médico, eu olho ali, né? Mas esse médico, será que ele cria conteúdo? Esse nutricionista, será que ele cria conteúdo ou não? Quem que é essa pessoa? Então, a gente sempre tenta entender ali quem está por trás, porque a gente precisa, o ser humano, ele tem uma questão muito de identificação. Então, aquele profissional pode ser muito bom, mas pode ser também que eu não me identifique com ele. E isso é muito comum. Então, por isso que muitas pessoas, antes de fechar com um profissional, acaba olhando ali as redes sociais para ver se ele vai ter uma conexão com aquela pessoa ou não, tá? E por isso que eu falo que tem lugar para todo mundo, porque ninguém vai se conectar com todo mundo, gente, é impossível. A gente não gosta de todos os tipos de conteúdo, a gente não gosta de todos os tipos de pessoas, então por isso que a internet ela traz essa liberdade de escolha, né? E por último, network e consistência. Então, as redes sociais, elas trazem esses contatos de uma forma muito mais fácil. E, gente, eu falo isso com, com uma vivência de causa, tá? Então, assim, eu realmente comecei a me relacionar com muitas empresas, muitos profissionais muito bons, porque eu comecei a criar conteúdo. E se eu não criasse conteúdo, essas pessoas não me conheceriam e eu não me conectaria com essas pessoas. Então, por isso que eu falo, gente, essa questão de criar conteúdo, por mais que a gente fala, não, é só para captar clientes ou para atingir um objetivo, vocês vão ver que, na verdade, tem uma amplificação. Então, não é só para esse fim. Vocês vão surgir ali muitas oportunidades a partir do momento que vocês começarem a criar esse conteúdo. E também um ponto que eu coloquei aqui, que é importante que vocês não esqueçam, é a consistência. Por que essa consistência, né? Não adianta eu fazer durante uma semana e nunca mais criar conteúdo. Não adianta eu começar ali construir a minha marca pessoal durante 2, 3 dias ou fazer só ali uma logo ou algo do tipo e não fazer essa construção de imagem. E construção de imagem e de marca, gente, é no tempo. Não tem como a gente fazer isso em um curto período de tempo, tá? Então, por isso que eu acho muito importante que vocês tenham essa visão. E aí eu quis trazer aqui também, só para vocês entenderem o que significa brand, né? Quando a gente fala de brand, que é marca, quando a gente olha para pessoal, é de uma forma. Quando a gente olha para a empresa, é de outra forma, mas aí, elas, em tese, se conversam, tá? Então, o brand, ele tem todo esse ecossistema, que é a parte de identidade visual,
Então, as cores, como a pessoa se comunica, a forma que ela fala, a forma que ela cria o formato de conteúdo, as relações públicas. Então, se tem ali, normalmente, algumas marcas, né, pagam para que meios de comunicação, por exemplo, jornais, tragam ali, né, alguns conteúdos que são pertinentes para eles. Então, não, mudamos de CEO, aconteceu tal coisa na empresa, lançamos tal coisa. Então, tudo isso são relações públicas, tá? Depois a gente tem a experiência do cliente. Então, a experiência do cliente é como ele está recebendo esse conteúdo, é como a marca se relaciona com esse cliente. E não existe marca se não tem uma experiência com o cliente em si. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma marca bem conhecida por todos, que vai ser aí a Coca-Cola, por exemplo. Não tem como a gente não pensar na Coca-Cola e não lembrar do símbolo vermelho, né? Do rótulo vermelho. Não tem como a gente não lembrar, se eu colocar uma garrafa com um conteúdo ali dentro escuro, a gente vai lembrar automaticamente da Coca-Cola, porque ela tem uma personalidade, ela tem uma construção de marca tão forte, no período de tempo tão grande, que a gente não tem como esquecer. Então, é uma marca que tem mais de 100 anos no mercado. Então, a gente já nasceu com essa lembrança de marca. E isso é trazer uma marca forte, né? Quando as pessoas, com o tempo, ela não é esquecida, tá? E aí, depois também a gente tem a questão de gestão de mídias sociais. Então, essa gestão, tanto para marcas que são empresas, quanto para marca pessoal, também é importante. Marketing de conteúdo. Então, essa questão do marketing de conteúdo são, na verdade, ali como a empresa ela quer se comunicar com o cliente, como ela quer trazer essa identificação. Então, por exemplo, se a empresa é uma Coca-Cola da vida, ela não vai contratar nutricionistas para fazer propaganda para ela, porque não faz sentido nenhum, né? Até porque a gente não vai falar sobre a Coca-Cola, porque é um produto ali que não tem benefício nenhum para a nossa saúde. Então, não tem como nós, nutricionistas, falarmos sobre ela. Então, consegue entender que eles vão buscar pessoas, né, nessa parte de marketing de conteúdo, pessoas realmente que se conectam com a marca e tem a ver com o que eles querem transmitir. E normalmente são famílias, né? Então, eles têm essa comunicação. E, por último, a estratégia de marca. Então, tudo isso gira em torno de uma estratégia. Então, não, a estratégia de marca é essa daqui. Então, tem uma equipe dentro ali da empresa que vai fazer todo esse processo de gestão. Por que eu estou trazendo essas informações para vocês? Porque eu quero que vocês entendam o todo e não somente a parte de personal brand, tá? Então, quando a gente fala em construção de marca, é para vocês entenderem a seriedade que é isso e o quanto as marcas levam isso a sério. Porque não é uma coisinha à toa. As marcas fazem isso porque faz muito sentido e no longo prazo vai trazer um resultado muito grande. E é isso que eu quero que vocês visualizem. Assim como uma Coca-Cola, um McDonald's, eles estão há muitos anos trazendo essa comunicação e essa marca muito forte, eu quero que vocês olhem para vocês da mesma forma, como se fosse uma empresa, porque vocês são. E aí, eu quero que vocês identifiquem esses pontos de melhorias que vocês precisam aí executar, tá? Bom, e aí por que é importante construir uma imagem? Gente, uma questão muito relevante. Vocês querendo ou não, vocês já têm uma imagem. Então, esse ponto de construir a imagem pessoal, ela já existe. Se vocês não estão nas redes sociais, se vocês não estão no Google, se eu digito o nome de vocês e eu não encontro vocês no Google, essa é a imagem que vocês estão transmitindo. E por isso que eu falo que é muito importante que vocês tenham esse olhar, porque de nada adianta eu ficar falando aqui se vocês não tiverem ali algum tipo de ação. Toda a imagem ela é construída com algo ou sem ter algo ali construído. Então, querendo ou não, essa é a imagem de vocês. Se uma pessoa procura lá o nome de vocês e não encontram, beleza, essa é a imagem que vocês estão transmitindo. Vocês não têm, não são conhecidas e não vão passar ali, às vezes, uma credibilidade para a pessoa que está te procurando. Isso eu falo, gente, quando a gente tem clientes, tá? Quando a gente fala em relação a empresas, aí é de uma outra forma, mas também vou mostrar para vocês o quanto isso é importante e quanto cada vez mais isso aí vai ser levado em consideração nas empresas em si, tá? Bom, primeiro, né? Por que é importante? Construir diferenciação.
O que é diferenciação? Gente, a diferenciação, eu vejo que, não sei se vocês têm esse sentimento, mas quando a gente entra nas redes sociais hoje, parece que tá uma coisa muito engraçada. Todo mundo parece estar criando o mesmo tipo de conteúdo. A gente vai eu scrollando ali, né, mexendo o dedinho ali na tela, e vocês vão vendo que muitas pessoas acabam copiando um tipo de formato de conteúdo. Então, se aquele conteúdo viralizou, várias pessoas começam a replicar o mesmo tipo de conteúdo. Eu lembro que teve uma época, e eu não me isento disso, tá? Eu não me isento, porque teve uma época que, quando lá em 2020 começou esse boom, né, de criação de conteúdo e tal, eu lembro que eu fazia aqueles templates, né, bem lealtado, aquela coisa assim que uma pessoa fazia e todo mundo fazia igual. Era assim, uma coisa de louco, né? E aí, eu lembro que assim, até hoje eu olho para aquilo e falo assim, gente do céu, como eu fazia artes daquele tipo. Mas lógico, todo o começo é assim. O que eu quero que vocês entendam que diferenciação está muito conectado com o que a gente é. Só que a gente tem um defeito muito grande de querer olhar mais para fora do que para dentro. E aí é isso que distancia a gente da criação de conteúdo, porque eu começo uma comparação muito injusta. Eu começo com aquela comparação de que o fulano que já faz 5, 6, 7 anos ou 10 anos que cria conteúdo, eu quero criar um conteúdo igual a ele. E aí eu estou começando. Como eu quero criar aquele conteúdo, ou como eu quero ter uma imagem igual a dele, sendo que eu estou começando agora e ninguém me conhece. Então eu quero que vocês compreendam a importância da diferenciação como uma questão pessoal de vocês. E a diferenciação não vem no modelinho, não vem em copiar o mais criativo, não. Ela precisa ser única, ela precisa ser de vocês. E esse único não significa que vocês não vão ter referências. Referências são diferentes, obviamente, né, de vocês fazerem uma cópia, tá? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Vocês precisam unificar as duas coisas para ter uma diferenciação, que é a personalidade de vocês, que são única, com obviamente, a gente olhando ali para o mercado e vendo como está sendo construído isso ali dentro das redes sociais para que a gente tenha referências, tá? Oportunidades, então, quando eu crio realmente uma imagem, eu crio oportunidades. Então, às vezes, a gente, como profissional, né, nutricionista, a gente se pega muito naquela frase, né? Ai, nossa, mas parece que nada dá certo, porque o mercado está muito difícil, porque o CRN não me ajuda. E eu escuto sempre isso. Mas não estou isentando que o mercado da nutrição, ele realmente é muito cruel. A gente parece que tem que mostrar muito mais o nosso trabalho. A gente sabe que tem áreas que a gente não é valorizada. Então, assim, eu sei de todos esses pontos, mas se eu fico focada somente nesses pontos, eu não vou conseguir ir para frente. Então, é por isso que é preciso olhar para oportunidades e a construção de imagem, ela vai trazer isso. Então, vou dar um outro exemplo para vocês. Gente, depois que eu comecei a criar conteúdo, eu fiz assim conexão com gente da Pura Vida, isso gestores, tá? Da Beneu, eu fiz conexão com gente da Nestlé, com coordenadores da Nestlé. Então, tudo isso veio da construção de conteúdo e da minha imagem. Se não fosse isso, provavelmente eu não teria o contato dessas pessoas, não teria o número delas. E isso é uma forma da gente entender que existe muita oportunidade na criação, tá? E por último, a importância de construir um movimento, né? Todo e qualquer conteúdo que nós vamos criar, toda e qualquer imagem que nós vamos construir, eu preciso beneficiar alguém. Eu preciso construir esse movimento para que as pessoas se sintam pertencentes de algo. Então, vocês só estão aqui porque realmente vocês se sentem pertencentes e querem entender melhor sobre essa construção. Vocês confiam no meu trabalho, vocês olham lá o conteúdo ou já me conhecem de alguma forma e estão aqui exatamente porque eu construí essa imagem. Entende? Então, para isso acontecer, eu preciso criar um movimento para que as pessoas tenham interesse no meu conteúdo. E isso também, gente, leva um pouco de tempo, não é do dia para a noite, e por isso que também a criação de conteúdo, ela tem algumas tentativas de acertos e erros para que a gente chegue ali no que a gente quer comunicar, tá? E aí, eu gosto de trazer algumas questões práticas. Alguém sabe quem é essa pessoa? Quero que vocês participem, gente, pelo amor de Deus. Vocês conhecem, com certeza. né? Sabe Roberta. O nome dela? Roberta Carbonari.
maravilhosa, uma deusa, né? Então, assim, a gente olha essa imagem, é impecável, não é? É uma coisa assim, o que que ela passa? O que que vocês olham assim e vê que ela transmite? É um ar de ética, de sérias, prioridade. De Ela é plena, assim. elegância. Nossa, eu fui numa palestra dela e, assim, perfeita a postura dela, sem um A a mais. Ela é maravilhosa, né? Assim, até o jeito dela mexer o braço é uma coisa delicada, né? Assim, é uma coisa de louco. Assim, eu falo que quem conhece essa mulher pessoalmente, e você que conheceu também, que eu já conheci ela, até num evento na época, na Arnold, que eu fui, e aí eu tive a oportunidade de conversar com ela e eu falei assim, meu Deus, a gente não consegue parar de prestar atenção nela, no jeito que ela fala, em como ela comunica, porque ela construiu essa imagem, porque isso daqui, gente, é ela. Se alguma pessoa aqui que não tem essas características de uma Roberta Carbonari tentar imitar, vai ficar uma coisa muito forçada, porque às vezes a gente não é isso, né? A gente não tem esse ar, essa leveza, essa elegância. Às vezes não, às vezes a minha forma de comunicar é diferente e tá tudo bem. Não existe forma certa. Mas, ok, vamos lá. Eu quis trazer essa análise, mas vai ter outras. Vamos lá. Essa pessoa aqui, vocês conhecem quem é? Essa Ai, eu já vi nutricionista. em algum lugar, mas não me lembro. Alguém já viu algum conteúdo dela? Eu já vi que tem um conteúdo mais engraçado. Sim. Mas ela se chama Daiana Parissato. A Daiana Parissato, ela tá com quase 1 milhão de seguidores hoje, né? Ela é nutricionista também. Só que, pasmem, ela fechava parceria com muitas empresas, e a Flormel é uma delas. A gente já chegou a fechar algumas parcerias com ela, paga, tá? Então, a gente pagou para ela criar conteúdo, e ela era estudante de nutrição. Por quê? Ela começou a criar conteúdo na graduação. E a partir disso, ela foi construindo a sua imagem dentro das redes sociais. A Dayana Parissato, diferente de uma Roberta Carbonari, ela não fala ali com nutricionistas, ela fala com pessoas comuns que querem emagrecer. E aí, qual que é o ponto? Olha a forma de comunicação dela. É muito mais descontraída, é uma coisa mais engraçada, ela tem características ali de pessoas mais jovens, então ela pega ali um público muito mais de geração Z, né? Vamos dizer, porque a forma dela comunicar é muito diferente de uma Roberta que já tem anos de mercado ali, de experiência, é a segunda graduação da Roberta, a Roberta é uma pessoa estudada, que dá aulas, é diferente, né? Essa questão. Então, por isso que eu quero mostrar para vocês que não existe um jeito correto. Existem formas de criar e com quem você quer comunicar. A Dayana Parissato, de forma alguma, quer comunicar com nutricionistas. Ela comunica com pessoas que querem perder peso, com jovens, enfim, com pessoas leigas, né? Vamos dizer, e não com profissionais, tá? Essa pessoa aqui também, vocês conhecem? Sim. Ela faz Conhecem? bastante TikTok, respondendo umas caixinhas de pergunta e algumas são Isso. bem até. Bem exagerado, né? Vai além, vai na geração Z, assim, não é muito Aham. ética. Exatamente. Eles chamam muito ela de Nutri Dua Lipa, né? O pessoal fica brincando da comunidade, que ela tem a comunidade grandes gostosas, né? Essa nutricionista, ela já tem uma outra característica também. Ela ficou conhecida exatamente por conta dessas caixinhas que ela abria e ela trazia essa comunicação um pouco mais agressiva e ela tem um quadro porque ele chama Nutri Sarcástica. O Nutri Sarcástica traz ali uma comunicação de um jeito mais descontraído, mas também com aquela pitadinha de acidez, sabe? Aquele humor ácido que traz umas brincadeiras que tem profissionais que gostam e outros não. Obviamente, isso é uma característica dela. Então, ela não vai se comunicar com pessoas que não gostam desse tipo de comunicação. Até porque ela xinga no conteúdo, ela fala alguns palavrões, ela traz ali alguns conteúdos um pouco mais sarcástico mesmo, que é a forma dela comunicar. Mas isso também não diz que o conteúdo dela é ruim ou melhor que os outros. Só diz que ela encontrou o formato de conteúdo que condiz com a personalidade dela. E esse é o ponto que eu quero mostrar aqui para vocês.
personalidade e diferenciação, ele é trazido de uma forma muito sutil, por isso que eu preciso ter esse autoconhecimento para saber com quem eu quero conversar, quem eu sou e quais são as minhas características que eu consigo implementar dentro da criação de conteúdo. E isso é um jeito que às vezes a gente acha que, não, para criar conteúdo eu preciso copiar fulano, ciclano, porque o outro está dando certo. Só que nem sempre isso vai dar certo, porque as pessoas que já acompanham essas outras pessoas vão olhar e falar, nossa, mas parece que ela está fazendo conteúdo igual da fulana que eu sigo, né? E lógico, gente, a gente tem um mundo vasto para comunicar, são muitas pessoas. E às vezes a gente copiar, e tem um livro que chama Roube como um Artista, não sei se vocês já ouviram falar, se já leram, e ele traz muito como vocês podem fazer isso com uma expertise, trazendo essa vivência de vocês. Então, roubar como um artista é literalmente você ver um tema, ver um conteúdo e fazer no seu formato. Né, na sua forma, dentro da sua criatividade e dentro da sua personalidade na criação. Então, é isso que eu queria trazer aqui para vocês. Esse daqui é o último para a gente analisar. Ele vocês conhecem? Sim. Ele a gente já conhece. Quem é nutricionista sabe quem ele é, já participou provavelmente de algum workshop, de algum curso dele, né? O famoso, né, Rodolfo Pérez. O Rodolfo Pérez, ele já traz uma comunicação mais de esporte. Então, tá vendo? Ele fala sobre bioquímica, fisiologia do exercício, porque essa é a expertise dele. Então, tá vendo que a comunicação das 4 pessoas que eu trouxe aqui são completamente diferentes. Apesar de falarem de nutrição, cada um fala de um jeito diferente, se comunica de um jeito diferente. E por que eu quis trazer isso aqui? Porque, gente, não existe jeito correto. É isso que eu quero deixar claro para vocês. Não existe uma fórmula em que eu vou falar para vocês, olha, fazem assim, fazem assado, que vai dar certo. Não, vocês precisam encontrar o formato que faz sentido para vocês. E isso tem muito a ver, repito novamente, com a personalidade de vocês, tá? Tá, Andressa, entendi tudo isso, faz sentido, agora acho que eu compreendi um pouco melhor, mas como eu vou construir uma marca pessoal? E aí? Como que eu vou agir nisso, né? Como que eu vou colocar isso em prática? E agora a gente começa aí esse passo a passo para que vocês possam construir a marca pessoal de vocês. Nesse momento, se vocês quiserem anotar alguns pontos, são bem importantes para que vocês consigam ter uma linha de raciocínio e consigam aí realmente construir a marca pessoal de vocês com essas informações, tá? Porque isso daqui, gente, é a base, tá? É a base de vocês construírem, tá bom? Primeiro ponto, vou repetir novamente. Autoconhecimento e definição de objetivos. Primeira coisa, o que me diferencia dos outros? O que eu tenho de único? E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Eu, Andressa, eu sou uma pessoa bastante criativa, eu sempre gostei de fazer conteúdos diferentes, com formatos diferentes, testar ali algumas coisas. Eu gosto de, por exemplo, eu e meu marido, né? A gente joga xadrez, a gente tem o cubo mágico que eu gosto de fazer. Como eu crio um conteúdo com essas informações, com coisas que sou eu? Eu gosto muito de ler livro. Como eu crio um conteúdo para nutricionistas com base nesses livros que eu já li? Então, conseguem entender que tudo isso vai me diferenciar de outras pessoas? Porque eu tenho características diferentes que vocês têm. Então, o que diferencia vocês das outras pessoas? Os hobbies que vocês têm, vocês tocam violão? Vocês, enfim, têm alguma coisa diferente que vocês façam que ninguém sabe? Então, isso é o que vai diferenciar vocês, até mesmo a personalidade. Não, Andressa, eu sou uma pessoa um pouco mais introspectiva, então, às vezes, o formato de conteúdo que eu gosto é escrito, né? Então, eu gosto de escrever. Não, Andressa, eu gosto de filmar o que eu estou fazendo, mas eu não gosto de ficar falando diretamente, olhando para a câmera. Então, tá vendo? Vocês vão descobrindo o formato de vocês, porque isso é o que vai diferenciar a partir dessa personalidade, né? O que você quer que as pessoas pensem quando ouvem o seu nome? Então, o que vocês querem que essas pessoas imaginam? Não, eu quero passar um ar de elegância, porque eu sou essa pessoa. Eu quero passar um ar de criatividade. Eu quero passar quando as pessoas ouvem meu nome, eu quero que elas lembrem que eu falo sobre o assunto tal. Então, gente, isso também é importante, porque hoje, por exemplo, o que eu estou construindo dentro do LinkedIn é que eu quero que quando as pessoas falem sobre marketing nutricional, elas lembrem também de mim.
entende? Então, é isso que eu quero comunicar. Eu quero que as pessoas lembrem que a Andressa fala sobre marketing nutricional, fala sobre criação de conteúdo, fala sobre parceria com empresas. Então, é isso que eu quero que as pessoas ouçam quando ouvem o meu nome, né? E o que você deseja alcançar com a sua marca pessoal, que é o que eu falei para vocês lá atrás. Qual que é o objetivo? Atingir quem, tá? Segundo, identificação de público. Então, quem você quer impactar? Então, isso daqui também é de suma importância que vocês entendam com quem vocês querem comunicar. E aí, é importante que você analise o seu público, né? O que eles valorizam, o que essas pessoas têm de dores, né? O que eles têm de desejos e como você pode oferecer soluções. Porque não adianta eu só olhar para o público se eu não consigo entender o que eles querem, né? Então, por exemplo, eu falo sobre emagrecimento. Então, se eu falo sobre emagrecimento, obviamente, a maior parte dos meus conteúdos vai ser sobre emagrecimento. Então, eu preciso trazer coisas do dia a dia que essas pessoas sofrem. E coisas do dia a dia são coisas básicas. Então, por exemplo, às vezes a gente que é nutricionista esquece muito dessa questão. Nós estudamos durante 4 anos, fizemos pós, temos vários estudos, e na nossa mente a gente acha, não, mas todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que comer pão à noite não vai engordar a pessoa. Todo mundo sabe que carboidrato não é o vilão. Todo mundo sabe que o óleo de coco tem lá os seus poréns, né? Mas não, gente, as pessoas não sabem. Então, eu vou falar uma coisa aqui para vocês que é bem clichê, provavelmente vocês já devem ter usado, ouvido, né, na verdade, que o óbvio, ele precisa sempre ser dito. Então, não esqueçam disso. Às vezes a gente esquece, porque no nosso dia a dia a gente escuta tanto falar sobre aquele assunto que a gente se dispersa e acha que, não, tá todo mundo sabendo. Mas não, gente, pasmem, as pessoas não sabem, e não sabem mesmo. E eu vou dar até uma tarefinha para vocês. Quando vocês entrarem em perfil de nutricionista, estiver ali olhando algum tipo de conteúdo, leiam os comentários. Os comentários têm ouro. Ali dentro, as pessoas vão dar informações que vocês vão ver o quanto elas são leigas e não sabem de nada sobre nutrição. Então, são muitas informações assim que você fala, meu Deus, não é possível. Sim, gente, é possível. As pessoas não sabem, tá? Então, partam sempre desse princípio. Terceiro, crie a sua proposta de valor, né? Até falei lá no começo para vocês sobre isso. E aí, trazendo aqui novamente, né? O que você oferece de único? Qual que é o seu diferencial? Então, combinar os seus pontos fortes com a necessidade do público é de suma importância para que você consiga trazer valor para o que você está transmitindo, né? E qual é a sua principal promessa ou benefício? Então, o que você vai trazer de solução para essa pessoa que está olhando o seu conteúdo, ou até a empresa que está vendo o seu conteúdo? O que você quer trazer? O que você quer comunicar com elas, tá? Então, isso também é muito importante que vocês criem uma proposta de valor, tá? Quarto ponto, né? Desenvolva uma identidade visual. Isso aqui, gente, eu sei que tem uma questão de investimento, tá? Então, quando a gente fala em construção de identidade visual, às vezes eu vou precisar pagar um designer, um profissional mesmo, tá? Não profissionais que vocês pagam e faz isso no Canva que vai cobrar baratinho. Normalmente, para desenvolver uma identidade visual, é coisa aí de 800 a R$1.000. Se não for mais, dependendo da agência que vocês fecharem, tá? Mas entendam que fazer isso é um jeito muito estratégico e facilita muito na criação de conteúdo. Por quê? Quando vocês sabem as cores, as fontes, os elementos que vocês têm que utilizar para comunicar com o público de vocês, facilita muito. Então, as pessoas elas vão olhar aquela cor e falar assim, tá, é essa pessoa que cria o conteúdo. Tá, é essa pessoa aqui que eu me identifico, então eu vou procurar mais conteúdos dela, porque tem um padrão. Se vocês olharem todas essas pessoas que eu mostrei para vocês, o perfil deles tem um padrão de comunicação. Por que tem esse padrão? Porque existe uma lógica dentro do marketing. Então, tudo que é visual, tudo que é harmônico, as pessoas gostam. E ser harmônico não é ser perfeito, não é ter um perfil lealtado, tá? Não entendam dessa forma. Ser harmônico é ter ali a forma de comunicação sempre do mesmo jeito. As pessoas, elas gostam disso. Que repitam várias vezes a mesma coisa até que elas entendam que aquilo ali é você. Então,
Isso faz com que facilite a sua criação de conteúdo. Então, por exemplo, a minha identidade visual são essas cores que vocês estão vendo aqui, essa letra, essa fonte. Então, todo o meu ecossistema vai ser dentro disso. Então, o meu LinkedIn, ele tem essa mesma fonte quando eu vou criar conteúdo. As minhas apresentações também vão ter a mesma comunicação, para que vocês lembrem sempre disso, tá? Então, a identidade visual não são somente as cores, fontes, elementos, mas também outros pontos visuais e também como a gente se comunica com o público, como a gente se posiciona, como a gente cria ali formatos diferentes. Então, outra coisa que muitas pessoas que me acompanham no LinkedIn vai lembrar, tem um memezinho, né, de um bonequinho que eu sempre utilizo. Então, na hora que a pessoa vê ali a foto, que é um bonequinho, ela fala assim, ah, tá, é a Andressa. Então, vocês já conseguem identificar que aquele bonequinho, né, daquele meme, que a gente chama o Bento, né, sou eu. Então, isso facilita com que vocês identifiquem o meu conteúdo mais fácil. Mas isso traz ali uma harmonia e isso faz com que vocês queiram cada vez mais ver o conteúdo, tá? Quinto, construa a presença no online. Esse ponto, gente, é para vocês escolherem as plataformas estratégicas. Então, quais mídias sociais vocês querem estar presentes, né? Onde o seu público está? Então, primeiro, essa é a primeira pergunta. Onde o seu público está? Antes de você construir essa presença no online. Por quê? Às vezes, a gente vai estar construindo uma presença no começo de uma forma muito, às vezes, exagerada ali. Porque, assim, o que acontece? A gente quer estar em todas as redes sociais. Só que se eu não consigo estar presente em uma, como eu quero estar em várias? Porque realmente, gente, criar conteúdo, estar disposto a abdicar muito tempo dentro dessa questão da construção de conteúdo em si, é realmente complicado. Então, eu preciso dedicar tempo, preciso ter uma organização na minha agenda, falar assim, não, dia tal é o dia realmente de fazer o conteúdo para a semana. Mas para qual rede social? Ah, não, é para essa daqui que eu vou focar nessa daqui. Seja o Instagram, seja o LinkedIn, seja o TikTok, enfim. Mas criem conteúdo primeiro em uma plataforma para depois vocês, a gente chama de pulverizar, né, em outras plataformas, em outras redes sociais, tá? Principalmente onde o seu público está. 6, desenvolva um conteúdo autêntico, né? Então, é o que eu falei para vocês também lá no começo, né? Compartilhar o seu conhecimento, as suas experiências. Gente, uma das coisas que faz mais a gente ter um conteúdo autêntico é contar a nossa história. E às vezes, na nossa cabeça, o que vai vir? Ah, não, Andressa, mas minha história não é importante. A minha história ninguém quer saber. As pessoas querem saber. As pessoas se identificam com pessoas e com histórias. E desde que o mundo é mundo, gente, existe o famoso storytelling, né? Então, o storytelling é realmente essa construção de contar histórias. Como você conta as suas histórias, o que você já passou, o que você já viveu, como você pode colocar isso dentro de um conteúdo, mas de um jeito em que as pessoas tenham interesse, mas você fale também sobre elas. Porque, assim, não é só criar um conteúdo sobre vocês e sobre as experiências de vocês. E é isso que existe uma linha tênue, né? Quando a gente fica falando somente sobre si, a gente distancia das pessoas. Eu preciso ter um meio termo. Eu preciso contar a minha história, mas eu preciso sanar uma dor do público. E isso faz com que eu crie essa identificação e essa empatia. A pessoa, ela olha e fala, nossa, ela já passou por isso, que legal. Tipo, eu também passo por tal coisa. E aí, a pessoa consegue se identificar com você cada vez mais, tá? Outro ponto, né? Escolha o formato de conteúdo que você quer começar. Então, igual eu falei para vocês, eu gosto de escrever, eu gosto de fazer vídeo, eu gosto de fazer carrossel. Só comecem, né? No formato que vocês se sintam mais confortável, para depois vocês irem expandindo e criando de outras formas, tá? Crie uma estratégia de conteúdo e defina os temas que você quer ser conhecido e poste ali de forma consistente. Então, esse ponto, gente, também é uma questão importante, porque de nada adianta vocês construírem a marca de vocês construírem o conteúdo, se vocês não sabem onde vocês querem chegar. Então, por isso a gente parte sempre do objetivo inicial. Qual é o meu objetivo com essa construção da minha marca? Qual é o meu objetivo com esse conteúdo?
Eu preciso ter isso claro, porque senão eu começo a fazer coisas e eu não tenho resultado. E a falta de resultado realmente causa um desânimo na gente. Não adianta falar que é diferente, porque é assim. A gente quer ter resultado, claro, mas a gente só tem que ser realista que o resultado não vai ser nos primeiros meses. Isso às vezes pode ser que demore 5, 6, 7 meses, um ano ou até mais. Então, é para vocês também serem realistas com isso, tá? 7º ponto, network e colaborações. Esse ponto aqui, gente, de construção de marca, é importante que vocês estejam presentes em lugares e também na rede social. Então, são dois pontos aqui. Não só nas redes sociais, mas quando a gente participa de congressos, quando a gente, enfim, vai em eventos presenciais, isso faz com que a gente crie conexões. Só que a gente precisa também ter interesse nas pessoas, de forma genuína. Então, igual, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, então eu sempre fui assim. Em qualquer lugar que eu esteja, eu sempre vou estar conversando com alguém, mesmo que eu nunca vi aquela pessoa na minha vida. Então, é no banheiro, é às vezes no evento ali, eu sento do lado de pessoas que eu não conheço, já fui em evento sozinha, porque eu queria conhecer pessoas diferentes. E eu já fiz isso em vários momentos. Isso faz com que vocês conectem, né, com pessoas de uma forma tão genuína, gente, e é tão bacana quando a gente vai em um lugar e você conhece pessoas diferentes, aquela pessoa tem uma identificação com você, você cria uma amizade ali a partir daquela conexão, e aí isso também gera oportunidades, porque aquela pessoa, ela tem contatos que você não tem, da mesma forma que você tem contatos que aquela pessoa não tem. Então, isso vira um meio de colaboração, né? E essa questão, gente, é vocês serem interessantes e não interesseiros. Nossa, eu vou me conectar porque aquela pessoa, ela é famosa na coisa tal. Não, gente, se conectem com pessoas. Aprendam a valorizar as histórias das pessoas e a ver realmente que todo mundo tem algo bom para compartilhar, todo mundo tem algo bom para ensinar. A gente só tem que ter essa escutativa e essa compreensão de que o outro talvez saiba coisas que você não saiba, né? Então, a gente só tem que ter essa humildade e esse coração aberto para realmente fazer aí contatos, tá? 8º, monitore e ajuste a sua marca. Esse ponto aqui também ele é importante porque vocês precisam acompanhar o progresso de vocês, como vocês estão evoluindo, como está sendo essa construção, as pessoas estão lembrando de mim por isso? Está dando certo o conteúdo? Não, não está. Como que eu mudo? Então, a gente precisa também ter um senso crítico para não ficar apaixonado pela criação que eu estou fazendo e eu ficar cego, né? Então, se não está tendo tanta interação, se as pessoas não estão gostando, tem alguma coisa que eu preciso ajustar. E tá tudo bem, isso não faz você uma pessoa ruim, isso não faz de você um péssimo criador de conteúdo, não faz, gente. Então, eu quero que vocês entendam que o valor de vocês não está nisso, né? E por isso que muitas pessoas param de criar conteúdo, porque elas medem o próprio valor na criação. Ah, não tem interação, nossa, ninguém gosta de mim, é porque eu sou isso. Então, começa a se menosprezar mesmo, né? Se colocar para baixo, sendo que não, às vezes é só o formato que não está bacana e dá para ajustar, né? Dá para vocês estudarem e melhorar esse formato, tá? E por último, e não menos importante, sejam pacientes e persistentes. Eu sei que vai ter hora, gente, que vai dar vontade de desistir. A gente vai olhar para essa construção de marca pessoal e falar assim, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Por que eu estou fazendo isso? Ou, nossa, isso daqui não está dando resultado nenhum. Mas, gente, nada nessa vida a gente constrói da noite para o dia. Eu sei que hoje, não sei se tem muitas pessoas jovens aqui, né, mais novas, mas a gente que foi criado aí, né, nessa geração de redes sociais, a gente quer tudo para ontem. Então, eu comecei a criar conteúdo. Não, daqui X tempo eu já tenho que estar ganhando milhões. Daqui X tempo eu tenho que ter milhões de seguidores. E muitas pessoas que chegaram em milhões de seguidores foram anos construindo. Foram muito tempo de dedicação, de teste, de erro, de acerto, muitos anos flopado, como se diz aí, para conseguir realmente ter um resultado. E a questão é se vocês têm clareza do que vocês querem e que faz sentido para vocês, é vocês persistirem e não desistir, que uma hora vai dar certo. Só que esse dar certo não é de qualquer jeito, é vocês buscarem conhecimento para ter as estratégias corretas e isso não frustrar vocês, tá? Então não adianta ficar tentando também de uma forma errada. Ah, não, vou ser persistente, mas
Gente, aí é dar murro em ponta de faca. Então, por isso que é sempre estudar, melhorar e aplicar. Esse é o ponto, tá? Então, seja consistente, busque reconhecimento, né? E esse reconhecimento tem que vir de vocês mesmos e não dos outros, tá? E não desista, porque realmente faz parte do processo e não criação de conteúdo é um trabalho. Entendam assim. Não é ganhar dinheiro fácil, não é, nossa, vou começar a criar conteúdo e vou conquistar o mundo. Não, gente, a gente começa a abrir portas. E isso é um processo de construção, tá? Assim como quando eu trabalho em uma empresa, eu preciso de muito tempo para me consolidar ali e às vezes ter uma oportunidade de crescimento de carreira, é assim também na rede social. Eu preciso ter um tempo de construção para que as pessoas confiem em mim e para que elas realmente me vejam ali como uma referência dentro daquele nicho, daquele assunto que eu quero comunicar, tá? Bom, e aí eu trouxe também um outro ponto importante, que é para pessoas que querem comunicar dentro do LinkedIn. Eu vou compartilhar esse material com vocês, e até essa criação é do Victor Endit, ele faz muitos conteúdos no LinkedIn, eu acho bem bacana, e ele fala muito de transformar o seu perfil em uma landing page. Se você não sabe o que é uma landing page, é uma página de vendas, tá? Então, as pessoas precisam olhar para o seu LinkedIn como uma forma de enxergar ali o que você faz, o que você comunica, quem você é. Você precisa deixar isso claro. Então, quanto mais informações vocês deixarem ali, melhor. E aí, muitas pessoas pecam quando vai criar conteúdo dentro do LinkedIn, achando que é só ficar postando, ai, gente, fui promovida no trabalho, ai, gente, consegui um emprego, ai, fiz o curso tal, toma aqui a conclusão do curso. E o LinkedIn, ele é uma rede social, gente. Rede social é tudo aquilo que é sociável. Eu me socializo com outras pessoas. As pessoas querem realmente que você transmita conhecimento para que elas te deem a atenção. Então, hoje, né, o ouro da rede social é a atenção. E para eu ter isso, eu preciso ter isso aqui muito claro. Então, o primeiro passo é vocês construir a identidade de vocês, né? Então, esse elemento que é a identidade que eu falei para vocês lá atrás, ter uma identidade visual facilita também com que vocês façam isso, mas se vocês não têm hoje em dia um investimento, né, um dinheiro para investir em identidade visual, façam isso pelo próprio Canva, tá tudo bem. Só que façam isso do jeito correto. Coloquem pelo menos ali 2, 3 cores que vocês vão utilizar, coloquem um tipo de fonte e utilize sempre esse tipo de fonte e essas cores que vocês vão comunicar. E isso facilita bastante ali e meio que vocês já criam uma identidade visual ali nas cores, né, e na comunicação, na escrita. E aí essa parte de identidade é um elemento que faz parte de todos os outros, e aí você vai colocar ali, né, ajuda fulanos a alcançarem destino tal. Mas não precisa colocar nessas palavras, vocês podem colocar ali o que vocês fazem, né? Vocês podem colocar suas redes sociais, ou vocês podem colocar que, enfim, auxiliam empresas a fazer tal coisa, ou que vocês gostam de fazer pesquisas de mercado, enfim, vai depender do nicho de vocês e o que vocês querem colocar dentro dessa capa aí, tá? Então, outro ponto, né? Segundo, a foto de perfil. Às vezes, o que eu vejo muito também dos nutricionistas pecarem é que tirou a foto lá da época que formou, né? Aquela foto bonitinha que tá todo mundo assim, sabe? Que todo mundo tem, eu sei que tem essa foto na faculdade. Não coloquem esse tipo de foto, coloquem uma foto que realmente represente o que vocês são. E aí, essa foto não precisa ser super elaborada e profissional, com aquela cara de, sabe, séria. Não, pode ser realmente o que vocês querem transmitir a partir do público que vocês querem comunicar, tá? Terceiro ponto, a parte de headline. Então, essa headline, ela precisa ser objetiva. Então, ser objetivo é colocar o que vocês fazem. Então, quem você é? O que você faz? Então, se vocês olharem na minha, está escrito lá, marketing nutricional, nutricionista, eu coloco as barrinhas para as pessoas saberem o que normalmente eu falo, né? Marketing de conteúdo. Então, vocês vão colocar ali assuntos que vocês querem comunicar. E isso, gente, até na parte de busca, na hora que a empresa vai buscar vocês, elas digitam lá marketing nutricional. Vai aparecer o perfil de vocês porque vocês têm isso escrito. Então, isso facilita até as empresas procurarem vocês dentro do próprio LinkedIn, tá? Outro ponto também que é importante, né? É a capa.
Aqui a capa, igual eu falei para vocês, né, é uma parte da identidade visual. Então, vocês podem colocar a capa que represente o que vocês querem transmitir. Então, não tem ali, se vocês tiverem logo, dá para utilizar. Se vocês tiverem alguma comunicação específica, dá para utilizar também. Mas coloquem uma capa bem bacana, tá? Quinto, a parte de destaque. Muitas pessoas não sabem disso. Mas quando vocês criam conteúdo, tem como vocês fazer destaques dentro da página ali. Então, igual a gente faz dentro do Instagram. Fazer esses destaques facilita as empresas ou, né, ou até mesmo você comunicar com o cliente que você quer. Então, vocês vão colocar ali informações, né, e conteúdos que a pessoa vai entrar no seu perfil, ela vai olhar e falar assim, ah, entendi. Então, é isso aqui, ela cria esse tipo de conteúdo, é isso aqui que ela faz. Vai ficar muito mais claro para a pessoa entender quem você é, às vezes até fazer, né, um post contando a sua história, falando sobre a sua trajetória dentro da nutrição, enfim. Aí fica a critério de vocês de colocar aí esses destaques de um jeito que faça sentido e com o que vocês querem atrair para vocês, tá? E também, outro ponto, se vocês têm newsletter, se vocês criam alguns outros conteúdos, né? Dá para vocês também colocarem isso em destaque, então vai aparecer tudo isso dentro do LinkedIn e vocês vão fazer realmente uma página de vendas. E essa página de vendas nada mais é do que vender você, vender o que você faz, vender o seu trabalho. Tem uma nutricionista no LinkedIn que ela é nutricionista mesmo, atende em consultório, só que ela atende grandes empresários. Não sei se vocês já ouviram falar, ela chama Andri, né? Ela tem até alguns conteúdos com Web Diet. Ela fala bastante sobre a parte de personal brand, tem livros sobre isso e tal. E ela atende grandes empresários. Então, se vocês olharem o conteúdo, né, a página dela, o perfil da Andri, vocês vão ver que realmente tem isso de uma forma muito unificada e com quem ela quer se comunicar. Então, ela passa uma autoridade ali como nutricionista, tá? Então, isso é bem importante que vocês entendam. Bom, e aí, a gente já está quase finalizando aí, trazendo um pouco sobre as tendências na criação de conteúdo. Isso daqui, gente, é muito importante, porque as empresas cada vez mais estão buscando que os funcionários sejam influenciadores, né? Então, teve uma pesquisa da Influencer Marketing Hub, né, que eles trouxeram essas informações que eu acho muito bacana de trazer aqui para vocês, principalmente para quem quer trabalhar em empresa, tá? O que acontece? Quando a gente fala em criação de conteúdo, às vezes a gente acha que é só porque, não, eu quero captação de cliente, eu quero fazer tal coisa. Não, mas as próprias empresas estão buscando dentro da empresa criadores de conteúdo. E por isso que eu falo para vocês, se vocês já fizerem isso e já entrar na empresa com essa visão, vocês vão ter muito mais oportunidade de ser protagonista ali dentro de uma área, né? Vocês vão trazer muito mais visibilidade para o trabalho de vocês. E aí, essa pesquisa, eles fizeram uma pergunta, né? Sua empresa usa os funcionários como influenciadores? Quantas empresas vocês seguem? Isso de produtos saudáveis, né? Que usam ali os próprios funcionários para fazer alguns conteúdos específicos, para comentar, para fazer, às vezes, enfim, né? Tem de tudo, tanto vídeo quanto foto. Então, realmente, usa os próprios funcionários para fazer essa criação. E aí, mostra, né, que 32,9% usam ativamente os funcionários como influenciadores. Olha o quanto isso, gente, antigamente a gente nem falava sobre esse ponto, mas agora isso já é uma questão que as próprias empresas já estão trazendo, tá? Isso não é uma questão obrigatória, então eu quero que vocês entendam que quando a pessoa vai criar o conteúdo ali para a empresa, não é obrigatório em si, né? E se for obrigatório, se estiver no escopo de trabalho, a empresa vai pagar para o funcionário fazer isso, tá? Mas eu quero que vocês consigam enxergar o quanto existe oportunidade, né? Porque realmente 32,9% usam ali ativamente os funcionários como influenciadores, a gente vê o peso disso. E dentro disso, não sei se vocês já trabalharam em empresa ou têm experiência nessa área, mas a gente chama aí de um processo de onboard, né? O onboard não, construção de marca com os próprios funcionários. E aí, essa construção de marca com os próprios funcionários, porque, por exemplo,
Eu tenho uma construção de marca fora, para os clientes, e eu preciso construir uma marca para os funcionários também. Então, como os funcionários me enxergam? Isso também é importante. E quando os próprios funcionários fazem propagandas da empresa, isso traz uma credibilidade e traz ali grandes talentos para a empresa. Então, por isso que começou a ser muito importante implementar isso, e aí muitas empresas estão vendo como oportunidade. E aí eles chamam isso de employee influencers, que nada mais é do que funcionários influenciadores, tá? Então, as empresas trazem ali esses profissionais, né, essas pessoas que trabalham ali dentro, para representar a marca dentro da própria rede, né? De uma maneira mais autêntica, de uma maneira mais humana. Então, quebra aquela questão da empresa ser muito formal, né? E trazer essa comunicação de uma forma mais distante. E aí eu trouxe alguns cases para vocês, né? Que essa matéria ela saiu no Exame e trouxe algumas empresas que já estão implementando isso. Então a gente tem a Altimeter, que ela é uma marca, né, de relógios. E aí a plataforma divulgou um estudo que mostra que conteúdos compartilhados por funcionários têm 8 vezes mais engajamento e 7 vezes mais conversão do que posts da marca. Então, olha o quanto isso traz um resultado para a empresa. E por isso que vocês têm que abrir esse olhar não só para a criação de conteúdo para vocês, mas o quanto isso vai impactar para a empresa e o quanto a empresa também vai valorizar isso quando você for um funcionário ali, né? Caso vocês desejam entrar em alguma empresa específica. A Visa também, ela implementou um programa de embaixadores em parceria com o LinkedIn, e aí teve um aumento significativamente o compartilhamento por parte dos funcionários e o número de seguidores na marca. Então, tá vendo? A estratégia deles foi: vamos criar embaixadores para funcionários que sejam embaixadores da nossa marca com o LinkedIn para que aumente essa visibilidade sobre a nossa marca. Então, isso traz ali também essa importância. A Unilever também fez essa mesma estratégia. Então, eles utilizou o LinkedIn para empoderar ali os funcionários e compartilhar a sua voz, né, impulsionando estratégias de conteúdo, atraindo mais visualizações para as vagas de emprego. Então, o que eles estão fazendo? Até o próprio RH faz isso para atrair grandes talentos. Então, é o que eu falei para vocês anteriormente, né? Muitas empresas têm dificuldade de trazer pessoas boas ali. E para trazer pessoas boas, eu preciso ter um universo dentro da empresa que condiz em aquela pessoa boa de trabalho querer estar lá dentro. E para ela querer estar lá dentro, eu preciso gerar um desejo, né? Então, isso é a forma também que eles descobriram que dá para um funcionário criar conteúdo e gerar esse desejo e as pessoas estarem ali dentro. Outra também, até esses dias para trás, eu acho que tem mais ou menos um mês, se eu não me engano, tá? Ou foi até no começo do mês. Eu compartilhei que a Nestlé, ela tem o programa de Nestlé Creators, né? E eles fizeram isso até com nutricionistas, né? Tem uma área do Nestlé Pro que fala ali, né, comunica com profissionais de saúde, principalmente os nutricionistas, e eles trazem essa questão, essa comunicação. Então, desde 2021, eles contam com esse programa, então eles fazem uma capacitação que fica disponível ali para todos os inscritos da empresa, e aí os funcionários, eles participam de desafios e concorrem a premiações, itens, né, que vão ali dentro da campanha, máquinas de café, produtos, item eletrodoméstico, participação de campanhas ali da Nestlé em si. Então, entendam que fazer isso é um jeito estratégico, não somente para a construção de marca de vocês, mas para que as empresas também queiram que vocês estejam lá dentro. Então, gente, eu falo, esse universo, ele existe um mar, assim, de oportunidade em que, às vezes, a gente tem um olhar muito pequeno para a criação de conteúdo. A gente acha que é uma coisa só. Ah, não, é só os Instagram lá da vida e o povo que vende curso e não sei o que lá. E não, gente, a criação de conteúdo, ela tem várias estratégias, dependendo do objetivo que você quer atingir. Então, eu quero que vocês saiam daqui com esse olhar de possibilidades e o quanto existe oportunidade dentro desse mercado, tá? Bom, e aí, antes de partir para as dúvidas, questionamentos aí de vocês, muitas pessoas também que estão aqui, eu sei que algumas já conhecem, mas outras pessoas não sabem, mas eu tenho o meu curso de marketing nutricional, que é o Nutri Fora da Caixa,
E esse curso, ele traz exatamente fazendo esse treinamento para vocês aprenderem, ter conhecimento sobre marketing, como trabalhar em empresas, para construir carreira aí dentro dessa área, seja para estudantes, nutricionistas que querem migrar de área também, então a gente consegue fazer aí esse curso, ele serve para essas pessoas também. Nutricionistas que querem ser mais valorizados, porque eu sei que a gente fala, não tem oportunidade, mas realmente, gente, tem muita oportunidade nesse mercado, e por isso que eu quero que vocês tenham esse olhar, porque cada vez mais isso vai crescer e vai surgir mais oportunidades ainda. E aí, o meu curso, né, de marketing nutricional fora da caixa, ele traz também essa oportunidade de construir esse relacionamento e essa comunidade junto com vocês, tá? E aí, o que vocês vão aprender aí dentro do curso? A gente tem alguns módulos que são bem práticos, então eu sempre gosto de trazer esse ponto para vocês saberem quem vocês são. Isso é muito importante, ter esse autoconhecimento, trabalhar isso e entender a habilidade de vocês, porque sem isso daqui, gente, as empresas não contratam. Vocês podem ter as famosas hard skills de várias coisas, várias pós-graduações, mas se vocês não desenvolvem as soft skills, que são ali habilidades comportamentais, isso faz com que vocês percam muita oportunidade. Então, tem uma frase, né, que as empresas falam que eles contratam pelas habilidades técnicas e mandam embora pelas habilidades comportamentais, né, por não ter ali, às vezes, habilidades comportamentais. Então, por isso que eu quis trazer esse ponto. No módulo 2, eu trago já conceitos sobre marketing nutricional, depois mídias sociais e da teoria à prática, trazendo ali como vocês vão entrar em contato com as empresas, enfim, de uma forma ali muito mais prática em si. Aqui eu trouxe só um videozinho para vocês verem como é dentro da plataforma. Então, aqui tem os módulos, também tem as aulas ao vivo, por exemplo, essa aula vai ficar gravada e eu subo lá dentro. Todas as aulas que a gente tem também com convidados, então a Patrícia, sem ser na semana que vem, na outra, a gente vai ter uma convidada muito importante, que é a coordenadora de comunicação da Pura Vida. Ela vai fazer um workshop aí para vocês conhecerem a história dela, vai dar dicas super importantes e também vai ficar gravada dentro da plataforma para que vocês tenham acesso, né, e consigam aí adquirir mais conhecimento nessa área, tá? E o curso de marketing nutricional, gente, ele também traz ali a certificação. Então, na hora que vocês finalizarem, tem a certificação também. Então, é bem completo e ele sempre vai ser alimentado, sempre vai ser atualizado e vocês têm acesso aí durante um ano, tá? Então, são 4 módulos exclusivos, ferramentas exclusivas que eu trago lá dentro, né, para facilitar esse conhecimento de vocês com algumas atividades. Aulas ao vivo também sobre o mercado, acesso à comunidade, né, certificado de conclusão e acesso durante um ano aí com todas as atualizações, tá? E aí, gente, para finalizar, né, se vocês tiverem dúvidas sobre a questão do curso, peço que vocês podem, né, me mandar mensagem, quem está lá no grupo pode me falar, pode chamar no particular também, e a gente vai mandar aqui no chat o link para quem quiser, né, dar uma olhada, quem quiser entrar também na comunidade, fiquem à vontade para vocês conhecerem. E aí, para finalizar, eu gosto dessa frase, porque eu acho que ela condiz muito com o que eu quero transmitir aqui para vocês, né? Não mate partes suas para caber em uma caixinha em que você não construiu. E isso daqui, gente, para mim tem uma importância tão grande, porque às vezes a gente acha que precisa ser uma coisa que a gente não é. E quando nós não somos algo que nós acreditamos, quando a gente não traz verdade na criação, quando a gente não constrói uma comunicação que realmente represente os nossos valores, os nossos princípios, isso faz com que a gente não tenha sucesso. Não adianta a gente fingir, porque a mentira, como se diz, né, ela tem perna curta. E vai chegar uma hora que vocês não vão conseguir sustentar uma coisa que vocês não são. Então, não se espremam, não tentem caber em um padrão de comportamento, em uma historinha que contaram para vocês, que vocês precisam usar terninho, batom vermelho e aquela coisa super elaborada para vocês terem mais resultado. Não é assim. Vocês precisam ser mais vocês para que realmente conecte com as pessoas. E a imagem, obviamente, ela importa, mas não é só isso. Antes da imagem, vocês precisam trabalhar a mente de vocês, precisam trabalhar esse autoconhecimento para que vocês não tentem se diminuir e não tentem ser uma coisa que vocês não são, tá? Bom, é isso, gente. Quero